nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é saúde bucal. Nós vamos falar de estética dental. Comigo no estúdio a Michele Grassi. Seja bem-vinda, Michele, ao nosso estúdio. Obrigada, agradeço pelo convite, fico lisonjeada. E também dou uma boa tarde a todos os telespectadores. Bom, a gente vai falar um pouquinho de sorriso aqui, né? Deixa eu contar um pouquinho, apresentar para vocês quem é a Michele, né? Já que a gente vai falar de estética, bom, ela é membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, membro da Sociedade Catarinense de Prótese Dentária, e aí o currículo dela é extenso, né? Vamos falar só um pouquinho. Aí é graduada pela Universidade Federal, tem mestrado em prótese dentária, tem várias especializações aí em prótese, na área de aperfeiçoamento, também na área de estética, né, Michele? Estética, dor. E vamos falar um pouquinho disso. Aí, quando a gente fala de estética dental, tem muita coisa pra gente falar, né? E a gente separou alguns assuntos aí para trazer para vocês, falando em relação a resinas, porcelanas. Quando a gente fala de estética, acho que a primeira coisa que se pensa é isso, né? Hoje é lente de contato, a famosa lente de contato, né? Mas a gente sempre tem que pensar que tem várias soluções estéticas hoje, né? Que envolve lentes de contato, resinas e também até próteses sobre implantes, próteses totais. E isso tudo envolve a estética. A estética ela é muito importante, né? Para a vida da gente. Tanto é que, através do nosso sorriso, a gente expressa os sentimentos mais felizes que a gente tem, né? Então, a gente se privar desse sentimento, desse momento do sorriso, por causa dos dentes do sorriso, que não estão agradáveis esteticamente, isso é muito doloroso para o ser humano. Eu acho que quando a gente fala... Antes de iniciar falando de estética, tem que falar realmente da importância do sorriso, porque se a pessoa procura mexer, trabalhar a estética, é justamente porque ela está preocupada com o sorriso. E há quem diga, né? A gente fala que o sorriso é a porta de entrada, né? Da gente. O que chega primeiro é o que a gente quebra todo aquele gelo, enfim. E o sorriso, ele também muda, ele também precisa de um cuidado especial. Ele também envelhece, né, Michele? Isso, ao longo do tempo. E é importante a gente lembrar que através do sorriso, um sorriso saudável, dentes saudáveis, nós mastigamos, falamos, deglutimos e tem a aparência, né? Então, assim, quem não sorri, mastiga, fala e deglute durante o dia? Todo mundo várias vezes. Então, a gente percebe a importância dele para a funcionalidade, né, das nossas funções principais. Por isso, a importância da gente preservar, né, tanto a estética e principalmente também a saúde como um todo, né, manter esses dentes, como tu falasse. Os dentes, eles envelhecem ao longo do tempo, né? Com passagem natural do envelhecimento da gente, vai acontecer algumas alterações, mas a gente consegue prevenir muitas delas, né? Através de um tratamento precoce, um tratamento que a gente consegue prever uma longevidade ao máximo da estética também dos dentes. A gente separou algumas imagens, vou chamando ali pra gente rodar. Pedir pros meninos rodar, tem uma aí que é o envelhecimento dos dentes. Pra gente rodar e entender um pouquinho, né? Estamos falando de envelhecimento, talvez você que está nos ouvindo não entenda o que pode envelhecer nos dentes. Aí tem dois exemplos, né, Michele? Então, o que causa um envelhecimento precoce na imagem dos dentes são os desgastes na ponta dos dentes, tá? Esses dois dentes centrais, os dois dentes de coelhinho, eles precisam ser um pouquinho maiores, tá? Para fazer uma curvatura. Quando a gente tem um desgaste, principalmente ocasionado pelo bruxismo, a gente perde essa curvatura. Então, muitas vezes as pessoas vão falar e não vai aparecer nem os dentes. E isso causa uma aparência mais envelhecida. Outra coisa é a alteração da cor que a gente viu ali. Então, dentes de diferentes... Pode colocar de novo aí. Dentes de diferentes cores, eles também causam uma imagem mais envelhecida do sorriso, dentes mais amarelados. Outra coisa importante é a perda da dimensão vertical. A dimensão vertical, ela é dada pela altura dos dentes de cima em relação aos dentes de baixo. Essa altura que vai da base do nariz até a base do mento, nós temos uma altura definida. Quando a gente perde alguns dentes posteriores, essa altura, ou tem desgaste por bruxismo severo, vai diminuindo. Acaba sobrando tecido nessa região, acaba dando sulcos, né, nessa região. Então, isso, ao longo do tempo, esses desgastes vão deixando, mesmo pessoas que têm 30 anos, 40 anos, jovens, 50 anos, com aspecto de dente bem envelhecido. Aspecto do rosto bem envelhecido, né? A gente tem aquele vídeo... Tem um vídeo aí que é um sorriso, para os meninos rodarem. Vamos rodar esse vídeo, que mostra bem a diferença, para os meninos lá em cima rodarem. Sorriso é o nome do vídeo para a gente rodar, que mostra a diferença do sorriso realmente no rosto, né? É uma pessoa sem dentes,
ou com Isso dentes mesmo. pequenos, curtos, e com a posição de musculatura de lábio. Olha como o lábio cresce desse paciente, dessa paciente, né? E tem todo um suporte no sorriso, todo um suporte na face, dado pelos dentes. Então, olha a importância, às vezes a gente vai perdendo ao longo do tempo, tendo essas perdas de altura de dente, e a gente não percebe. Ou quem usa próteses muito antigas, vão ficando com aquele rosto miudinho, mas na verdade é porque perdeu o suporte, né? A gente tem que repor isso. E aí, no caso, eu identifiquei que tem algo errado também no meu sorriso, né? O profissional identificou. A questão da estética, que hoje a gente tem algumas opções, né? Tem faceta, coroa, depois a gente entra em cada uma também. Sim. Mas cada caso é um caso, existe um tratamento específico para cada sorriso. Como identificar isso? Tem que ter esse planejamento? Quando a gente inicia um tratamento, a gente faz um planejamento, a gente pede exames, né, de imagem para o paciente, fazemos fotografias, identificamos primeiro tudo que é relacionado à saúde. Tratado, instaurado a saúde, remoção de cárie, né, saúde gengival instalada, aí a gente passa, através da fotografia, verificar o que precisa aquele sorriso para melhorar esteticamente. Às vezes é um acréscimo estratégico de resina composta, que já alonga o dente, já dá volume para o dente. Às vezes o mais indicado são as cerâmicas, né? Lentes de contato de cerâmica ou de resina. Então depende, cada caso é um caso. A gente tem que adaptar o caso para a necessidade real do paciente, pensando sempre num tratamento conservador. Porque a gente tem que pensar que esse paciente, ele tem que, enquanto viver, ter esses dentes com saúde. Não adianta a gente colocar uma beleza que não vai durar. Concorda? Pode ser, esse procedimento, ele é feito, por exemplo, se eu coloco uma faceta, uma lente de contato, enfim, um procedimento que eu acabo optando e junto com o profissional escolher fazer, ele precisa ser trocado ao longo da vida ou não? Ou depende também? Assim, os estudos hoje comprovam que 10 anos é um tempo médio de duração. Mas depende de cada caso, tá? Eu tenho casos que duraram muito mais que 10 anos. Mas depende do paciente, do cuidado que o paciente tem com a higiene. Se o paciente tem bruxismo, o bruxismo interfere muito, ele destrói dente, ele destrói também cerâmica e resina composta, tá? E a preservação, né? Como é feito, o profissional tem que utilizar materiais de qualidade e uma técnica adequada, e também como o paciente leva em relação a consultas de manutenção. A cada 6 meses é importante vir ao dentista para a gente evitar problemas, não é para a gente resolver problemas. Geralmente a gente procura quando já está com problema. A gente pensa, eu não preciso porque não dói. Mas na verdade às vezes tem um processo evolutivo que a gente consegue interromper e o paciente nem apresentar ao longo da vida. Então existem sim casos que duram muito. Já vi cerâmicas assim de mais de 20 anos, de 30 anos, tá, em boca. E já vi casos também que duraram pouquíssimos. Mas sempre associado, às vezes, com um tratamento, uma técnica que não é adequada, e mais o paciente também que não cuida. Aí a gente cuidado, e, por exemplo, se identifica que tem um bruxismo e se cuida, trata o bruxismo, já ajuda a manter, né? Sim. Uma estrutura bem realizada é um dente, é o dente da pessoa. Então tem que cuidar como tal, e ele pode sim manter ao longo do tempo. Claro que se a gente fizer uma faceta de resina composta, uma lente de resina composta, ela precisa de polimento ao longo do tempo, a cada 6 meses, para manter o brilho e evitar o pigmento, o manchamento, né? A tendência, depois de uns 13 anos, é essa resina cair um pouco a cor e a gente tem que trocar só a lâmina da frente da resina. Então não precisa grandes tratamentos, só repor, renovar a parte estética da resina. A gente falou do envelhecimento, mas, por exemplo, o tratamento de canal, que às vezes pode escurecer um dente, uma resina pode auxiliar? Pode solucionar, pode. A resina composta e as facetas também, normalmente é faceta, né? Faceta de resina e faceta de porcelana, que pode resolver. O pessoal que está em casa entender qual é a diferença, depois a gente vai mostrar cada um, mas entre coroa, faceta e lente de contato, por exemplo. A coroa, ela envolve todo o dente. Ela vai envolver toda a estrutura de dente. A faceta e a lente de contato, as duas, são laminados cerâmicos, né? Ou laminados de resina. São lâminas que a gente cimenta, cola na frente da estrutura do dente. Tá? Tem uma foto ali, pedir para o diretor separar enquanto tem até uma foto assim separadinha, né? É só lente de contato que está o nome aí para a gente colocar? A lente de contato, e a diferença entre faceta e lente de contato é a espessura da peça. Então as duas são lâminas, são laminados, mas uma é mais espessa,
outra. Tá só lente. Essa aí é um antes e depois, né? É, um antes e depois de cerâmica, de coroas e facetas. Isso aí é facetas de resina, tá? Eu acho que tá salvo com o nome lá, só lente de contato mesmo. Mas a lente de contato, ela tem mais ou menos... Isso. Ó. A lente, essa aí é uma lente de contato, tá? Quando eu estava cimentando, eu fotografei assim para justamente as pessoas conseguirem ter uma ideia melhor. Ela tem entre 0,2 a 0,4 milímetros. É isso que determina ser uma lente de contato. A espessura é muito fina. Só na frente, colado na frente. E uma faceta é uma lente de contato mais grossa. Acima de 0,4 milímetros já é faceta. E depende também de cada caso. Do substrato, por exemplo, como está a cor do dente, né? O remanescente. Se é um substrato mais escuro, um dente mais escuro, a gente precisa de uma espessura maior para cobrir aquele fundo escuro. E quando já tem uma cor determinada, já mais clara, a gente não precisa. A gente precisa uma lente mais fininha, entendeu? Outra coisa que é importante a gente salientar. Tem muitas pessoas que querem corrigir a ortodontia, a posição dos dentes, com lentes de contato, com facetas, tá? A gente sempre tem que pensar no tratamento conservador, como eu te falei. Conservador é evitar desgastes desnecessários. É preservar uma estrutura que ela é irreversível. O desgaste é irreversível, nada vai ser novamente o teu esmalte, tá? Então, muitas vezes a posição dos dentes estão mais para frente. Quando a gente vai harmonizar e vai fazer um arco de um sorriso, a gente precisa desgastar aquele dente muito para colocar para trás. Então, nesses casos, não é indicado. A indicação é fazer uma ortodontia, preparar, adequar aqueles dentes para ir receber as lentes, as lâminas, né, de cerâmica ou de resina. Tá? Então, assim, isso acaba dando longevidade ao caso, né? E a gente tem que sempre pensar, sim, nos tratamentos conservadores. Hoje, quem segue, né, vê nas redes sociais, Instagram, a gente vê muito disso, né? Muita lente de contato, muito desgaste agressivo. Gente, essas estruturas... Um dia, daqui 50 anos, como estarão essas estruturas se com 30 anos, com 20 anos já estão desgastando? Porque é irreversível também, né, Michele? O dente que tu desgasta, ele não nasce de novo, né? Tem que existir uma necessidade, se precisar desgastar, é o mínimo possível, ficar em esmalte. Como eu te falei antes, a gente estava conversando. Se a gente tem que desgastar demais, significa que não tem indicação. A gente não pode colocar a estética em detrimento a toda a estrutura, toda a manutenção. Ninguém quer deixar o sorriso bonito, mas perder. A gente tem que pensar nisso. E outra coisa em relação às lentes de contato, às cerâmicas e resinas, a gente tem que saber que o dente, gente, ele tem cromas, tem um mapa cromático. A gente tem várias cores nos dentes da gente. Aqueles sorrisos muito branco, um branco opaco, não é natural. Que é o que muita gente procura, né? Isso, mais saturação. A gente tem mais azulzinho, que é o translúcido, tem a cor propriamente dita. Então, é isso, assim, que dá harmonia. O sorriso tem que ser harmônico, ele não precisa ser tudo quadradinho, igual branquinho. Tem que ser harmônico. Um sorriso que tu olha e é gostoso de ver. Tem sorriso que tu olha e tu vê, nossa, quanto faz... Nossa, fica artificial, realmente, é porque não é natural. E hoje as pessoas, muitas preferem sorrisos naturais. Né? A pessoa não precisa saber que eu botei uma lente. Né? Tem que ser confortável de ver. Tudo que é muito branco, ela agride um pouco porque foge muito da naturalidade. Que é o que se procura muitas vezes no próprio clareamento e a gente percebe muitas vezes, né? Não chegou no branco, no clareamento, quer colocar uma lente de contato muito clara. Uma lente de contato, isso, para compensar essa cor, né? Vamos ver alguns antes e depois, aí pedir para o diretor colocar, enquanto a gente vai conversando, alguns antes e depois que tenha lá, e aí a gente vai comentando quais são também, porque a Michele me passou ali, né, de resina, de lente de contato, para a gente ir mostrando quais são as diferenças também. Enquanto ele vai rodando, pode ir colocando que a gente vai mostrando. Isso aí é um caso de lentes de resina, tá? Esse caso, a gente só desgastou um pouco o dente que era escurecido, porque tinha tratamento de canal. Os dentes que não tinham tratamento de canal e eram rígidos, saudáveis, a gente não desgastou. Eu fiz uma lâmina de resina para compensar a cor, para deixar uma cor harmônica. Então, é importante a gente saber que tem alternativas, soluções importantes,
e de qualidade para a gente evitar o desgaste também nos dentes. Invasivas, né? Isso. As resinas compostas hoje de alta performance, elas têm uma estabilidade de cor muito grande, sabendo usá-las, né? Tem vários tipos de resina no mercado. Tem com menos capacidade de ter uma estética bonita e a mais top. Né? Então, sabendo usar mais, com a maior performance estética, e o dentista sabendo usar os matizes, as cores, o croma, a gente chega assim, quase praticamente não tendo diferença entre a estética de uma lâmina de porcelana e uma lâmina de resina. Né? O que é o melhor hoje no top de linha? Porcelana ou resina? Eu te falo que é o que o paciente precisa, é a indicação. Né? Um paciente jovem, que não chegou na cor que ele quer de clareamento, ou para melhorar a forma, a estética, né? O volume, eu não indicaria uma cerâmica. Eu não colocaria no meu dente uma cerâmica, desgastando o dente. Né? Eu faria uma lente de resina. Por quê? Por causa dessa possibilidade de ser mais conservador. E a gente consegue tirar. Ah, mas um dia eu preciso. Dá trabalho, mas a gente consegue reverter. Então, depende de cada caso. Ah, é uma estrutura muito manchada, um dente rígido. Rígido significa sem intacto. Mas ele é muito manchado, né? Aí eu indico, aqui a gente consegue fazer acréscimo da cerâmica. Aí eu indico uma lente de contato cerâmica também, para a gente não precisar fazer muitos desgastes, entendeu? A gente compensa para frente a cerâmica. Então, assim, cada paciente tem que ser, depende da idade do paciente também, do cuidado que ele tem. Cada paciente tem uma indicação, os casos têm que ser personalizados. Aquilo que a gente vê na propaganda, que é todo mundo fazendo cerâmica, que vem aqui, desgasta, bota, aquilo ali é irreal, assim, para uma odontologia que pensa no benefício real do paciente. A gente atende uma pessoa. Aquele ser humano vai para casa, vai comer, vai sorrir, e não é só um dia, são anos. Então, o que a gente propõe para ele tem impacto na vida dele. Sem contato, sabe que parte estética são tratamentos onerosos, né? A estética, ela tem um valor maior no mercado. Então, a gente tem que oferecer o que ele precisa, com manutenção ao longo do tempo, também, claro. Né? Entendeu? Então, não tem uma coisa que dá certo para todo mundo. Cada pessoa é diferente, ele tem a durabilidade de cada pessoa, dos dentes em cada pessoa também é diferente. Ué, mas por que tem gente que perde com 30 anos, com 40 anos, ainda hoje, dentes saudáveis? Ué, mas a gente vai colocar um implante ou uma porcelana mais cara que tiver. Tá, mas não é isso que vai fazer durar. É a mudança do hábito dele. Porque se ele vem com aquele hábito, eu faço o dente mais lindo que tem, com a maior tecnologia, com a melhor cerâmica, e eu não mudar o hábito em relação aos cuidados e não preservar esse caso, ele vai degradar ao longo do tempo. Né? Então, a gente tem que se instruir, conscientizar, as pessoas têm que ser conscientizadas. Quando elas são conscientizadas, elas sabem cuidar do seu sorriso. E a gente nota, assim, como tem impacto o sorriso, guria. Porque eu vejo muitos pacientes atendo muita estética, e como eu sou da área da reabilitação oral, pessoas sem dentes, né? Pessoas que têm coroa, não tem um dente, tem implante. Então, são pessoas assim, quem não tem nenhum dente é mutilado, né? Ele se sente mutilado. Ele senta na cadeira e começa a falar, ele chora. Hoje ainda é assim, não é Sente até a rejeição em relação a isso. Sente. Então, a primeira coisa, começa a chorar. Às vezes o marido não sabe que usa prótese. Olha só. Tamanho impacto que tem. Então, a gente tem que pensar, sim, tem que devolver a estética para esse paciente. A autoestima, porque isso impacta no emocional, né, no psicológico. Quem sorri com segurança, ele tem uma autoestima diferenciada. Pesquisas mostram que o posicionamento no mercado de trabalho é diferente para quem tem um sorriso bonito e quem não tem um sorriso bonito. Então, tudo isso gira em torno do ser humano que não tem um sorriso, não se sente seguro para sorrir. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração. Não é só um detalhe, né? Não é só um detalhe. Eu atendi uma paciente, até fiz facetas em resina. Ela falou, doutora, as pessoas acham que é aparência, mas não é aparência. Nunca foi aparência. Então, hoje eu não tenho vergonha de sorrir. Olha só. Entendeu? Então, isso é muito profundo. Porque para quem sente aquilo ali é muito profundo. E o profissional também, ele tem que absorver isso, ele tem que viver isso com o paciente, ele tem que relacionar isso.
né? Saber que entende, a odontologia tem que ser muito humanizada. Quando ela é humanizada, tu quer entregar o que tem de melhor para aquela pessoa. Tu quer cuidar daquela pessoa. Isso é um diferencial, né? É um diferencial. Michele, eu vou ter que dar uma pausa rapidinho. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta falando aí de estética dental. Já, já. De volta com Primavera Saúde, hoje o assunto está rendendo. A gente está falando de saúde bucal, o tema hoje é estética dental. Estética que é um assunto bem amplo, né? Michele Grassi aqui comigo e a gente já falou sobre lente de contato, essas diferenças aí, porcelana, resina, enfim. E aí a gente até estava falando no intervalo, né? Tem gente, a Michele até comentou que tem gente que às vezes tem medo do processo, porque passa por um processo, às vezes é demorado também essa transformação, e o medo do resultado, né? De, por exemplo, se eu precisar fazer um desgaste no dente, por menor que seja, às vezes tem gente que tem medo de como vai ficar isso depois. Como vai ficar o né? meu sorriso, né? O resultado final. Então, a gente consegue... Hoje a odontologia ela tem um avanço tecnológico imenso, né? E a gente consegue prever o resultado final. Quando a gente vai fazer um sorriso como esse aí que está passando, uma lente de contato, a gente faz a fotografia, como eu já falei para vocês, molda ou escaneia o formato dos dentes do paciente, faz o enceramento de como a gente vai fazer o novo sorriso e consegue provar esse projeto em boca do paciente, com uma resina própria para isso. Então, quando vem o projeto, a gente faz um mock-up, a gente chama de mock-up, a gente faz uma prova, a gente coloca na boca, o paciente ele vê todo o contorno, a cor mais próxima, consegue ir para casa, muitas vezes eu deixo para casa para mostrar para a família, né? Ver se tem aprovação, é muito importante a aprovação, né? E aí sim a gente vê se tem que dar algum retoque ou não, aumentar, diminuir, deixar a forma, um volume maior ou menor, a gente consegue tudo mudar isso para o paciente ter certeza do que ele vai receber no final do tratamento. E aí sim, aprovado esse projeto, esse mock-up, aí a gente confecciona as lentes, né, ou em resina, ou em cerâmica e faz a cimentação. Agora é um trabalho bem minucioso também, né? Vocês têm que ser bem perfeccionistas. Tem um detalhe, os preparos, né? Quanto mais mínimos os preparos, mais difíceis para a gente fazer. A gente tem que, cada parte do dente, a gente tem que ter a espessura ideal, tem que ser todo da mesma espessura. Então, assim, é difícil, mas a gente que faz, que gosta, né? E lidar com estética, lidar com pessoas exige isso, né? A gente tem que fazer o melhor possível, tem que buscar sempre o melhor. Vocês são um pouco artistas, um pouco psicólogos, um pouco de tudo. E a gente trabalha também em parceria com laboratórios de cerâmicas, né? Eles também são artistas, assim, que eles reproduzem as informações que a gente quer, que a gente acha harmônico para o sorriso daquele paciente e também reproduz a vontade do paciente, né? Então, assim, é uma equipe para construir um sorriso. E a equipe continua, porque eu sempre falo para os meus pacientes, a gente trabalha em 3 aqui para cerâmica. É o dentista, o protético e o paciente, porque depois o tratamento continua, e aí tem que manter, né? Mas a gente tem resultados fantásticos, assim, com essa parte estética, a preservação, a longevidade desses casos, a manutenção da estética. Nossos pacientes, assim, a gente focaliza muito na prevenção e no controle. Então, são pacientes que quando saem, depois que termina o tratamento, eles sabem cuidar. Os pacientes são disciplinados. São todos, que bom, todos. Tem que agradecer. A gente tinha separado também algumas imagens aí de clareamento, mas essa aí segura aí, pessoal, que a gente vai fazer depois um outro programa só sobre isso, porque clareamento também faz parte da estética, né? Mas rende um outro programa inteiro aqui, né, tem Michele? Bastante assunto, bastante dúvidas. Bom, vou pular então, vou pedir pro diretor lá rodar o alinhador, que eu achei muito legal que a Michele me mandou, e eu não sabia que existia também, que é uma opção aí. É uma ortodontia. Ortodontia, né? Um aparelho é um aparelho bem diferente. Que a gente chama praticamente invisível, o Invisalign, né? São os alinhadores estéticos, né? A Invisalign é a marca mais tecnológica, né? Que produz resultados mais seguros pra gente hoje, né? É uma das novidades, aí em relação a... Já tem alguns anos, né? Mas agora no mercado que está realmente sendo... tão utilizado pelos dentistas também. Mas é um tratamento muito seguro, ele é confortável,
É um aparelho... Praticamente, a gente vai ver depois uma paciente da gente, né, que usa Invisalign estético. A gente consegue tirar para se alimentar, então ele é confortável, ele mantém uma higiene mais favorável para o paciente, porque cada vez que a pessoa vai lá escovar o dente, ela tira, higieniza, passa fio dental, que é tão difícil, né, no fixo. Então é um tratamento previsível também, porque a gente sabe quando o paciente começa e a gente sabe quando ele vai, a gente sabe o número de alinhadores que o paciente vai utilizar. Porque vai trocando, conforme vai mexendo os dentes. Cada vez que vai trocando, vai movimentando um pouquinho. E a gente sabe mais ou menos quanto o paciente vai tirar. Então ele é muito previsível, né? E as pessoas querem praticidade, né? Hoje é muito prático. Tirar, esteticamente também, ele... Bom, tem uma foto muito ali, favorável, né, de um paciente usando ele é alinhador. leve, né? Ele é um paciente muito leve. Pedi pro pessoal colocar ali alinhador no paciente. Quando ela me mandou essa foto, eu olhei e pensei que era resina, porque justamente não dá para perceber. O pessoal que tá em casa está assistindo, pode não parecer, mas ela tá usando. Ela tá usando um Parece uma plaquinha de clareamento. De clareamento, exatamente. Só que ela é mais fininha, ela é mais confortável. E ela é um material como um plástico, realmente? Tipo, é como se fosse um plástico, tá? Para o paciente vai sentir assim, tipo um acetato, um pouquinho mais rígido, um plástico mais rígido, para o paciente entender, para as pessoas entenderem. O paciente consegue usar superior, inferior juntos, tira para se alimentar, né? Eu acho que antes desse, o que mais se tinha, tinha um outro aparelho que se usava, que era fixo de porcelana. De porcelana, de safira, ainda tem, muitas pessoas usam, mas que ainda dá para tu perceber que a pessoa tá, mas ele é mais leve, né? camufla. É porque as pessoas, os adultos já não querem mais usar os aparelhos metálicos, porque deixa o sorriso mais carregado, né? Quem trabalha com estética também, com público, também não quer um sorriso mais carregado, né? Jovem, muito jovem, ainda usa o metálico tranquilamente, né? Mas está havendo uma transação já, tá? Nos Estados Unidos praticamente não existe mais a ortodontia fixa. Olha só. E a questão do tempo, Michele, de um aparelho como esse? Depende da complexidade do caso, tá? O que a gente pode falar é que ele normalmente pode ser até 2 vezes mais rápido do que o tratamento fixo, convencional, né? Então tem casos que é de alinhamento simples, que o paciente fica 2 meses só de aparelho. Olha só. Usando corretamente, claro. Usando corretamente, mas a gente cuida, né, para que o paciente use corretamente e tenha resultado no tratamento também. Depende do caso, 6 meses, tem pacientes que usaram 1 ano, não passa muito assim nos nossos casos, né? Mas é sempre mais rápido do que o tratamento convencional, normalmente. Michele, já chegando no fim da entrevista, passou rapidinho, viu? Passou rapidinho. Bom, mas então, dá pra gente ver aí que existem N possibilidades, né? A estética hoje está muito versátil, né? Os tratamentos, né, na estética. Então, quem se incomoda aí com o seu sorriso, né? Tá um pouquinho incomodado e tá olhando no espelho, não tá harmonioso, não tá legal, procura um profissional que tem possibilidades e diversas estruturas, diversos investimentos também, né? Hoje está muito Tem várias opções e sempre pensando que eu acho o mais importante é na preservação, é na prevenção e na saúde do seu sorriso. Lembre-se que para a gente ter estética ao longo do tempo, a gente precisa ter os dentes. É verdade. Então a estética por si só, ela não existe. Ela existe se a gente tem a base, tem os dentes. Então, faça o tratamento estético, cuide e seja feliz com ele. Michele, pra gente encerrar, quer deixar o teu contato, o local onde o pessoal te procura também? De repente ficou com alguma dúvida aí, o programa foi rapidinho, não deu para tirar dúvida, te procura direto, né? Então, eu tenho uma clínica especializada com todas as áreas da odontologia, a Oral Classic, fica na Avenida Santos Dumont, próximo ao Moniari, no São Luís, aqui em Criciúma. E, bom, a gente pode até marcar, né, a clínica nos stories aí do Instagram e é mais fácil achar. Pessoal, nos seguir. Obrigada, Michele, pela sua presença aqui. Já vou deixar aí no compromisso para tu vir outra vez falando aqui sobre o clareamento que ficou aí, né, pro pessoal. Ficou aí o gostinho de quero mais, a gente te traz mais vezes. É um prazer contribuir. Agradeço a todos vocês mais uma vez pelo convite, tá?
E se caso alguém tiver alguma dúvida, a gente pode deixar o nosso contato lá do Instagram, manda mensagem para mim, manda mensagem lá na clínica, que é um prazer, a gente responde tudo que é possível responder por mensagem, a gente responde com o maior prazer. Tá certo, então obrigada, Michele, obrigada a você que está em casa, nos assistiu, nos acompanhou até aqui. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!